Você está prestes a entrar na história mais obscura que o Japão tentou silenciar. Aokigahara, localizada na base noroeste do Monte Fuji, tornou-se um dos cenários mais intrigantes, temidos e mal compreendidos do século XX. Embora seja conhecida mundialmente por suas tragédias, a floresta carrega consigo séculos de simbolismos, mitos e interpretações distorcidas que, combinadas, a transformaram em um dos locais mais enigmáticos do planeta. A história que envolve esse lugar não é apenas a de eventos fatais, mas também a de como o imaginário popular, o peso cultural e a geografia peculiar criaram um ambiente onde o real e o sobrenatural se misturam de forma inquietante. A densidade da vegetação de Aokigahara é tão extrema que bloqueia completamente o vento, criando uma atmosfera abafada, silenciosa e quase imóvel. É como se o tempo ali se comportasse de outro modo. No século XX, esse silêncio começou a ganhar novas interpretações, quando relatos de pessoas desaparecidas passaram a surgir com uma frequência perturbadora. A popularização da informação, antes restrita a jornais locais, encontrou no Pesgara japonês um terreno fértil para se espalhar. O país vivia um período de reconstrução social e emocional, e a floresta acabou se tornando um reflexo simbólico de dores coletivas, que muitos preferiam não enfrentar. Mas é importante compreender que Aokigahara não se tornou sombria apenas pelos acontecimentos contemporâneos. Muito antes disso, no período feudal, ela já carregava histórias ligadas ao Ubasuti, um antigo e controverso mito segundo o qual famílias em extrema pobreza abandonariam idosos doentes em florestas remotas. Embora historiadores sustentem que esse costume foi raríssimo ou até mesmo inexistente, apenas a existência da lenda já depositava camadas de medo e silêncio sobre a região. A imaginação popular do século XX, especialmente depois de acontecimentos trágicos, resgatou essas narrativas para tentar explicar aquilo que não se compreendia. A floresta também é marcada por características geológicas singulares. Áreas de solo vulcânico rico em ferro interferem em bússolas, criando a sensação de desorientação, até mesmo para exploradores experientes. Os caminhos não são óbvios, e o subbosque denso reduz a visibilidade a poucos metros. Essa combinação fez com que o local fosse percebido como um labirinto natural, onde qualquer passo em falso pode levar ao desconhecido. Alguns visitantes, temendo perder o caminho, amarram fitas e cordas desde a entrada, para garantir o retorno, imagens que por si só alimentam os mitos mais obscuros. No século XX, sobretudo a partir das décadas de 1960 e 1970, o governo japonês passou a notar um aumento incomum de ocorrências na região. Parte do choque social veio do romance Nomi no Chi, A Torre das Ondas, de Seiichi Matsumoto, no qual personagens escolhem a floresta como destino final. Embora a obra não tenha criado o fenômeno, ela certamente intensificou a associação mental entre Aokigahara e tragédias silenciosas, atraindo atenção nacional e internacional. A partir daí, cada novo relato alimentava o imaginário coletivo, tornando a floresta uma espécie de símbolo melancólico e temido. A mídia do final do século XX, especialmente jornais sensacionalistas, também contribuiu para cristalizar a imagem sombria do local. Manchetes dramáticas, fotografias exploratórias e reportagens pouco responsáveis transformaram a floresta em um espetáculo mórbido. Em vez de promover reflexão ou apoio social, muitas dessas narrativas aprofundaram a aura sinistra do lugar. Com o tempo, Aokigahara se tornou um território onde o real se entrelaça com a fantasia, gerando histórias sobre espíritos perturbados, sussurros entre as árvores e uma energia pesada, capaz de desestabilizar visitantes. Mas, apesar de todas essas camadas obscuras, o século XX também marcou o início de ações preventivas. Equipes voluntárias e autoridades locais passaram a patrulhar a área, instalando pontos de apoio e orientações que reforçam a importância de buscar ajuda. Esse movimento buscou retirar o foco da floresta como símbolo de tragédia e transformá-la em um apelo social mais humano, um lembrete da necessidade de cuidado coletivo. Ao mesmo tempo, pesquisadores e psicólogos passaram a estudar o impacto do lugar na psique humana, destacando como ambientes silenciosos, densos e isolados podem amplificar emoções já existentes. Hoje, o legado do século XX permanece registrado nas raízes de Aokigahara, mas com uma nova perspectiva. A necessidade de compreender a história sem sensacionalismo, reconhecendo que, atrás das sombras, há décadas de contexto social, cultural e emocional. A floresta continua misteriosa, com seu silêncio peculiar e sua beleza sombria, mas também carrega uma segunda narrativa,
menos a da importância de empatia, informação responsável e prevenção. E assim, ao olhar para Aokigahara, percebemos que sua escuridão nunca esteve apenas nas árvores, mas nas histórias que contamos sobre ela, e na forma como escolhemos interpretá-las. Alguns lugares guardam segredos. Aokigahara, porém, guarda aquilo que muitos têm medo de descobrir.